Isaías, capítulo 53, do verso 1 a seguir. Assim diz a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos ventos, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma da morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Irmãos, podem assentar. Então, aqui nesta passagem que foi lida, o profeta Isaías, em torno de 700 anos antes de Cristo, ele menciona esta passagem pelo qual o Messias, pelo qual aquele que há de vir passaria por grandes aflições. Se os irmãos anotarem, se os irmãos tiverem uma leitura bem apurada, os irmãos vão ver que Isaías sempre escreve o verbo no passado. Ou seja, ele escrevendo em torno de 700 anos antes de acontecer, ele já escreve como se fosse acontecido. Mesmo ele não sabendo de nada, ele não viu, ele não presenciou, ele não leu nada acerca do que aqui foi mencionado, mas ele já escrevia como se o fato acontecido. Tudo que ele registrou, tudo que ele mencionou aqui nesta leitura, é como se algo tivesse acontecido já, como se ele estivesse sabendo o ocorrido. O que eu quero dizer com isso?
que Deus, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua onisciência, sabia tudo, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe tudo, mesmo as coisas que aconteceram e as que seriam possíveis a acontecer. Ele estava lá na glória observando, olhando, e já narrando para Isaías um fato como se esse fato fosse verídico, acontecido, sem pestanejar. Ele descreveu exatamente tudo o que aconteceu com exatidão, porque o Senhor, na sua onisciência, Ele estava observando, porque a onisciência de Deus, Ele vê o passado, o presente e o futuro como um eterno presente. Ele não vê o passado, Ele não vê o presente, Ele vê um eterno hoje, um agora. Ele está vislumbrando desde o princípio até o fim, num só instante. Ele está observando todas as coisas, todos os acontecimentos, todo o desenrolar da história humana. Ele está observando naquele exato momento. E ele começa a descrever esta passagem, então, narrando esta grande aflição deste que viria ao mundo, seria moído, seria cortado, passaria por grandes aflições, por um motivo, que eu logo irei mencionar. Mas o que eu quero dizer aqui é que Deus estava observando, Ele estava patente, Ele estava vendo, a seus olhos, como se estivesse eu olhando para os irmãos aqui. E quando eu digo Deus, eu estou falando da Trindade, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele próprio, Jesus, estava olhando, Ele estava vendo todos os acontecimentos lá na glória. Ele já tinha ciência do que Ele iria passar. E Ele já estava ali, e o Isaías, através do Espírito Santo, estava mencionando, Ele foi moído, Ele foi desprezado. Veja que Ele sempre menciona no verbo passado. Ele nunca diz, Ele vai ser, Ele vai passar por isso e por aquilo. Ele diz, não, Ele já foi. Por quê? Porque Ele tinha que passar por essa transgressão. E o que eu quero dizer com isso é que, mesmo Jesus lá na glória, Ele observando tudo que teria que passar, Ele não negou, Ele não vacilou um só instante em querer vir para este mundo, para passar por todas essas aflições, porque Ele tinha um objetivo, porque havia uma necessidade, porque ninguém mais poderia fazê-lo, senão Ele. Só Ele poderia fazer esse trabalho, a qual aqui foi mencionado. O mundo havia, como o versículo diz, andávamos como ovelhas desgarradas, andávamos cada um por seus caminhos, não tínhamos aonde chegar, não tínhamos um objetivo, não sabíamos para onde íamos, até que Ele chegou na nossa vida, até que Ele chegou um dia e tocou e disse, vem comigo, eu tenho um caminho para você trilhar, eu tenho para onde você ir, você não precisa andar errante, você não precisa andar por aí de qualquer maneira, vem comigo, eu tenho um lugar para você. E assim Isaías escrevendo, falando, mencionando tudo que ele iria passar. Mas aqui não era Isaías escrevendo, era o próprio Senhor Jesus usando a mão de Isaías para mencionar, para registrar tudo o que iria passar. Mesmo ele sabendo de tudo o que ele ia passar, ele não negou-se a si mesmo. Ele negou-se a si mesmo. Ele disse, não, eu irei. Jesus, Ele era e sempre foi Deus, o Criador deste universo. Ele é coautor da criação. Ele estava ali na criação desde o princípio, criando todas as coisas, fazendo todas as coisas, como o apóstolo João menciona no seu evangelho. Ele diz, sem nele nada do que foi feito se fez. Ele, sem Jesus, nada do que existe teria sentido, nada do que existe teria acontecido. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele sendo o Criador, Ele sendo o autor, Ele sendo aquele que formou todas as coisas do nada. Ele sendo aquele que outrora fez o universo, criou a terra, formou um bosque no jardim do Éden, ali do pó da terra, juntou um pouco de pó e fez o homem, deu a vida a este homem, e este homem veio a pecar, este homem veio a transgredir, porque havia um mandamento que dizia, da árvore do fruto do conhecimento não toqueis.
Porque quando Deus fez o jardim do Éden, é como se Deus pegar e fez o Adão, como se ele tivesse pegado o título daquela terra e disse: é todo teu, aqui tu tem direito a tudo, pode fazer tudo o que você quiser, tudo que é aqui, tudo que te pertence, tudo que você está vendo é teu, nada que está aqui você pode fazer, tudo que está aqui você pode fazer, você pode usufruir de tudo que está aí, menos de uma árvore, menos do fruto desta árvore. E ali o homem tocou naquela árvore e transgrediu, pecou, como todos conhecem essa história. Mas no capítulo 3, Gênesis 3:15, Deus faz a primeira promessa da redenção. Deus faz a primeira promessa de que viria um que iria pisar a cabeça da serpente. E para que isso se cumprisse, Deus foi trabalhando na história. Quando a gente lê a história secular, a gente pensa que tudo aconteceu por acaso. Quando a gente começa a analisar a história humana, parece que tudo aconteceu por mera coincidência, por causas outras qualquer, por causa de pessoas que agiram de tal maneira, assim por diante. Concordo que em partes foi, mas o trabalhar de Deus sempre esteve atuando sobre a humanidade. Deus nunca relegou o homem a seu bel prazer, nunca deixou o homem longe do seu alcance. Ele sempre quis trazer o homem para perto de si, ele quis sempre reconciliar o homem para si. E para isso ele tinha que formar uma maneira, trazer algo que desse condições, porque o homem por si só não tinha condições de alcançar esta redenção. E Deus foi trabalhando, Deus foi agindo na história, foi preparando um caminho, foi preparando este escape para a humanidade. E se nós analisarmos toda a história humana, Deus levantou exércitos, Deus levantou impérios, Deus levantou nações, para que isto se cumprisse. Nós vemos que Deus prometeu, então, Gênesis 3:15, que haveria de vir aquele que pisaria a cabeça da serpente. Mas o homem começou a pecar, o volume de pecado aumentou, até que Deus olhou para a terra e disse: não mais tenho prazer no homem, vou eliminar toda a carne. Mas Deus lembrou-se da sua promessa, e viu um que ainda poderia ser usado. Levantou Noé, falou para ele: constrói uma arca, entra você, a esposa, teus 3 filhos e as tuas 3 noras. E ali Deus guardou Noé por 1 ano na arca, aquela arca perambulando sobre as águas, sem rumo, mas Deus ali estava guardando eles. Deus estava dando a eles o livramento, para que se cumprisse a sua palavra, porque Ele nos amou de tal maneira, que tudo que podia ser feito, Ele faria por nós. E aí, o homem saiu da arca, se procriou, se multiplicou, novamente voltaram ao pecado. Deus levanta então um homem de uma terra cheia de idolatria. Deus chama Abraão lá do meio da idolatria e tira ele: sai da tua terra. Vejam, eu estou apenas narrando isso aqui, irmãos, porque os irmãos entendam o quanto Deus fez para que nós hoje estivéssemos aqui, para que nós tivéssemos o direito de estar aqui hoje adorando o seu nome, para que hoje nós pudéssemos levantar as mãos e: eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu estou narrando isso apenas para os irmãos entenderem que Deus sempre trabalhou, e Deus nunca se cansou de trabalhar por mim e por você. Então ali Ele chamou Abraão da terra do Ur, uma terra idólatra. Ele chamou Abraão lá do meio da idolatria, tirou ele de lá, trouxe para uma terra onde Abraão não sabia para onde ia. Ali formou de Abraão uma nação. Irmãos, vejam que Abraão tinha 100 anos de idade. Os irmãos que lêem a Bíblia conhecem, quem é conhecido da Bíblia, ele já tinha 100 anos de idade, sua esposa 90 anos, e ainda por cima era estéril. Mas Deus operou um grande milagre, porque disse para ele: que eu farei uma grande nação. Mas esta grande nação não tinha outro objetivo senão trazer a redenção, para que se cumprisse aquela promessa lá em Gênesis 13:15. E Deus foi trabalhando, levou este povo para o Egito, lá se formou uma grande nação, com mão forte Ele foi lá e arrancou aquele povo, trouxe para a terra de Canaã, ali expulsou grandes nações que ali estavam,
o exército de Israel, o povo de Israel não tinha condições humanas de conseguir tomar aquela terra por suas próprias forças. Mas Deus pelejou por eles. Deus trabalhou. Deus formou deles uma grande nação. E o homem continuou pecando. Deus levantou os assírios para levar as 10 tribos de Israel do norte. Mas, 100 e poucos anos depois, Judá foi cativo para a Babilônia. Mas lá Deus levantou uma outra nação, os persas, para que pudessem trazer de volta o seu povo, para que se continuasse cumprindo a sua promessa. Deus vai trabalhando na história humana. Deus vai agindo. E Ele não é diferente na minha e na sua vida. A gente às vezes anda, parece que Deus está alheio aos nossos sofrimentos. Parece que Deus está alheio ao que está acontecendo conosco. E muitas vezes você pergunta: Deus não me ama mais, Deus não quer mais nada comigo. Eu já passei por isso, e muitas vezes as agrúrias desse mundo, do nosso dia a dia, nos leva às vezes até mesmo a se esquecer das benesses que Deus já fez nas nossas vidas. Mas assim como Deus trabalhou na história da humanidade, vejo que Deus trabalhou nos séculos a fio. Deus foi trabalhando na história, não porque Ele queria, mas porque Ele queria que você estivesse aqui nesta noite. Ele lá na glória, quando Ele estava vendo esta passagem aqui de Jesus, Ele estava vendo eu e você aqui nesta noite. Assim como Ele já via Ele sendo moído lá na cruz, mas Ele também estava vislumbrando esta igreja hoje repleta aqui. Pessoas salvas, pessoas redimidas, pessoas que vêm aqui para adorá-lo. Se nada do que foi feito tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui hoje. Veja o quanto Deus tem trabalhado por você. Veja o quanto Deus tem batalhado por ti. E por que você ainda continua achando que Deus não te ama, que Deus não quer nada com você? Por que você ainda continua achando que Deus está alheio ao que está acontecendo contigo? Muito pelo contrário, Ele está muito perto de você, Ele está próximo de você. Basta você abrir a sua boca, basta você clamar por Ele, Ele está presente para te ajudar. Ele tem trabalhado constantemente em nossas vidas, Ele tem nos guardado dia e noite. Você está aqui hoje com saúde, é porque Ele tem te guardado. Você pensa que está aqui hoje porque quis estar aqui, não foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui neste lugar. Nós não estamos aqui porque nós queríamos estar aqui, mas porque Ele trabalhou na nossa vida. Ele foi trabalhando, foi mudando o nosso pensamento, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar. E Ele continua trabalhando, e Ele quer continuar trabalhando para que você melhore cada vez mais. Veja que Deus trabalhou na história. Ali na Babilônia, Deus levantou os persas. Mais tarde Ele levanta os gregos. Quem lê a história grega pensa que Alexandre o Grande era um grande guerreiro, e ele era, mas pensa que nas suas forças que ele fez tudo aquilo. Muito pelo contrário, era Deus agindo na vida dele sem ele saber. Por quê? Porque Ele queria que nós estivéssemos aqui hoje. E ali então os gregos formaram todo o Mediterrâneo falava uma só língua, porque onde Alexandre ia, ele colocava ali mestres para ensinar o grego. E você vai entender onde eu quero chegar. Quando aquela região falava o grego, Deus levanta um outro império, os romanos. Veja que Deus continuou trabalhando, cada vez mais com mãos fortes. Levantou então os romanos para formar uma única nação. E os romanos eram exímios construtores, eles faziam estradas, eles faziam grandes monumentos, pontes. Ali eles construíam estradas longas, trouxeram aparentemente paz da forma deles, mas trouxeram paz para aquela região. As pessoas poderiam ir e vir com segurança, com rapidez, porque havia estradas bem sinalizadas, havia segurança, havia guardas, em poucos quilômetros havia guardas para guardar os comerciantes, aqueles que iam vir. Veja, e quando a gente olha, a gente lê secularmente essas histórias, pensa que tudo isso aconteceu por acaso.
Mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê que tudo isso aí era a mão do Senhor trabalhando. Era a mão do Senhor agindo, para que um dia viesse a acontecer isto que aconteceu. Até que, como a palavra de Deus mesmo diz, na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado, quando tudo já estava pronto, Jesus veio a este mundo. Jesus, que era aquele autor da vida, aquele que formou a vida do nada, agora ele vem em forma humana. Ele se aniquila a si mesmo, deixa toda a sua glória, deixa todo o seu poderio. Quem já estudou alguma coisa sobre astrologia, quem já olhou esses céus, já leu, e vê quão vasto é este universo. E quanto mais os cientistas estudam, maior eles veem que o universo é. E eles cada vez se deslumbram mais com aquilo que eles descobrem. E este é aquele que criou todas essas coisas. Ele que está além de tudo isso. Tudo isso cabe na palma da sua mão. Mesmo assim, ele se deixou a sua glória. Ele se aniquilou de tal maneira em formar-se uma única célula viva e ser introduzido no ventre de uma mulher e ali começar a gerar a vida que ele criou. Agora ele estava tomando a forma. Por quê? Porque ele quis? Porque ele teve prazer em fazer isso? Não. Porque se não fosse assim, não poderia se cumprir a palavra de Deus. Em 9 meses, ele que era o Senhor das luzes esteve na escuridão, no ventre de sua mãe na escuridão. De uma célula foi gerando a vida, foi se multiplicando, até nascer. Foi amamentado pelo seio de uma mulher que ele formou do pó da terra. Teve que ter todos os cuidados que eu e você tivemos quando criança. Foi amamentado. A sua mãe teve que lhe dar banho, limpar, trocar suas fraldas. Veja, ele sendo onisciente, ele sendo aquele que era o conhecedor de todas as coisas, teve que aprender a andar, teve que aprender a falar, porque ele não nasceu sabendo falar e andar como às vezes alguém pensa. Ele teve que aprender todos os passos da vida como eu e você. Porque ele nos ama. E às vezes a gente passa nesta vida, no dia a dia, nas lutas, achando que Deus não se importa com nós. Muitas vezes a gente esquece. Vem lutas, vem problemas, e a gente pensa que Deus agora nos abandonou. Os irmãos acham que Deus ia fazer tudo isso para nos abandonar agora. Os irmãos acham que Deus ia trabalhar tanto para nos deixar agora, de qualquer maneira, andar de qualquer maneira, sozinhos, largados nesse mundo. Deus trabalhou tanto para nada? Não, Ele continua trabalhando, Ele continua guardando por ti, Ele continua ao teu lado. E aqui então, ele cresceu e começou o seu ministério. E aqui começa a parte mais dolorida. Aquilo que ele já viu lá na glória. Ele sendo açoitado, sendo cuspido na sua face, sendo acusado de algo que ele não fez, tomando sobre si todas as nossas iniquidades. Quando eu e você merecíamos tal castigo, ele disse: não, eu vou no lugar dele. Veja que Jesus agora
já adulto, começa a pregar. Os irmãos conhecem, eu estou apenas fazendo rapidamente uma explanação. E você que não conhece, talvez entrou aqui pela primeira vez, saiba que o Deus que nós servimos, Ele nunca te abandonou. Você pode ter esquecido dele, você pode viver como se ele não existisse, mas ele está olhando para você dia após dia. Ele está olhando e te observando e te chamando dia após dia. E se você hoje der ouvido a esta pregação, não porque eu estou pregando, porque eu nada sou, mas eu tenho certeza que Deus tem uma direção nesta palavra. Se você hoje der crédito a esta pregação, como diz aqui o primeiro versículo, quem deu crédito à nossa pregação? Se você der crédito a esta palavra hoje, Deus pode entrar na tua vida e transformar a tua vida para sempre. Porque Ele continua trabalhando por você. Mesmo que você ache que Ele não existe, mesmo que você ache que Ele não quer nada contigo, mas Ele trabalha por você, Ele te ama da mesma maneira. Jesus então cresce, não é seu ministério. E quem já viu este filme, talvez, muitos, eu não quis assistir esse filme, porque eu tenho a Bíblia, eu sei o que Jesus passou por mim, eu não preciso ver para crer. Mas muitos viram. E muitos assistiram aquele filme e saem dali chorando, sentindo a maior pena de Jesus. Mas Jesus não quer que você sinta a pena dele. Jesus não fez aquilo ali para que ninguém ia sentir pena. Jesus fez tudo o que fez, por quê? Porque Ele nos ama. Porque havia necessidade de ser assim, ser feito, porque senão nós não teríamos o direito de estarmos aqui nesta noite. E muitas vezes a gente começa a ler e começa a analisar, muitos sentem pena de Jesus, mas sai dali e continuam fazendo as mesmas coisas, vendo a sua mesma maneira. Jesus então começa aqui o grande drama, porque foi subindo como um renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza de formosura. Jesus não era esta figura que o cinema mostra, de olhos azuis, cabelos claros, um jovem muito bonito, formoso. Ele era uma pessoa comum, um homem comum. Quem olhava para ele não via formosura nele, ele não atraía ninguém pela beleza. Se fosse olhar para a beleza de Jesus, ninguém se encantaria com ele, porque ele era um homem comum, um homem trabalhador, com as mãos calejadas, um homem que trabalhava, sofrido. Tudo isso por quê? Ele tinha que passar por tudo isso. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele, sendo o Criador da vida, rejeitado. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido porque nós pecamos. Não vamos culpar A e B, não vamos dizer que Adão pecou, como muitos aí no mundo alegam. Se Adão não tivesse pecado, nós não estaríamos sofrendo. Nós estamos sofrendo por nossa própria culpa, por nossos próprios pecados. E é por nossos próprios pecados que vamos ser julgados. E ele então recebeu sobre si todas as nossas iniquidades, todo o nosso pecado, desde Adão até o último homem, estava sobre ele naquele momento ali no Gólgota, ali na cruz, quando ele foi crucificado. Quando ele começou a receber ali os seus cravos nos seus pulsos. Muitos pensam que é prego. Não era prego, era uma cunha de metal de 15 a 20 centímetros de comprimento, de uma grande espessura. Não era um prego comum como se vê hoje. Às vezes quando a gente pisa num prego e fura o pé, já sente uma dor tremenda. Agora, irmãos, imaginem ele observando, vendo aquele algoz,
colocar aquele cravo no pulso e dar a primeira martelada. Aquele metal foi penetrando a sua carne, foi rasgando a sua carne. O prego fura, mas uma cunha, o cravo, ele rasga. Quando ele começa a entrar na carne, ele começa a rasgar a carne. A dor é insuportável. E quanto mais batia, mais aquela cunha ia largando. Quanto mais ele batia, mais ele ia penetrando e mais ia se avolumando aquela cunha nos seus pulsos. Ele termina num braço, vai para o outro, começa a fazer a mesma coisa. Martelada após martelada, aquele cravo foi penetrando na sua carne. Mas não imaginem aqueles cravos como metal, mas imagine aqueles cravos como o seu pecado e como o meu pecado. Era o meu e o teu pecado que estava ali penetrando na carne de Jesus, rasgando a sua carne. Era o peso do nosso pecado que estava martelando aquele escravo. Era o peso do meu e do teu pecado que estava ali batendo naquele escravo. Tudo isso por amor de mim e de você. Tudo ele passou por isso. Quando termina os dois braços, junta-se os dois pés, e aí é um cravo maior ainda. Bate, fura o primeiro pé, o segundo, até entrar na madeira. E ali ele é pendurado sobre, unicamente, o seu peso, todo o seu corpo está agora sobre aqueles 3 cravos. Além de toda aquela dor, agora toda a força do peso do seu corpo estava sobre aqueles 3 cravos. Será que ele precisava passar por isso? Havia necessidade de ele passar por isso? Ele sendo Deus, ele sendo o Criador da vida, ele que não tinha pecado nenhum sobre ele que não cometeu nenhum pecado, viveu nesta vida uma vida de 33 anos e não cometeu um só pecado. E muitos dizem que ele era 100% Deus, 100% homem. Eu tenho um outro pensamento. Enquanto ele estava na glória, ele era 100% Deus, mas enquanto aqui na terra ele era 100% homem. Sentia as mesmas coisas que nós sentimos, as mesmas dores, estava sujeito às mesmas paixões, como a própria palavra diz. Estava sujeito às mesmas, tudo que nós sentimos, ele estava sujeito a sentir também. Mas ele tinha um só objetivo. Ele tinha um objetivo: servir ao Pai, obedecê-lo plenamente. Ele sabia que tinha que passar. Como na última oração que ele fez lá no monte. Ele disse: Pai, se fosse possível, passa de mim este cálice. Mas porém não passa a minha vontade, mas a sua. E ele não voltou atrás, ele continuou. Como ovelha muda, ele foi andando pelaquela rua, carregando o madeiro onde ele seria pregado. Depois de passar uma noite em claro, sendo esbofeteado, sendo maltratado, sendo açoitado, ele anda naquela rua, e ainda assim mesmo ele olhava para o rosto das pessoas e tinha compaixão delas. Ele sentia amor para aquelas pessoas, e ele foi até o fim, e ali foi transpassado pela lança, até que expirou, derramou todo o seu sangue, todo o sangue que havia no corpo de Jesus foi derramado, até não restar mais sangue, apenas água. Ele tudo isso passou, calado, e ainda assim mesmo, com toda aquela dor, com toda aquela angústia que estava passando, alguém clamou por ele, e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E ele, passando por tudo aquilo, disse: não te preocupe, estou dizendo as minhas palavras, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja este amor tão grande. Será que teríamos nós condições
de passar por tudo isso por amor a alguém, por alguém que era inimigo dele, que estava afastado dele, que desprezava ele. Aquela multidão que ali ouvia estava murmurando, estava desprezando, mas ele a si mesmo olhava para aquela multidão e dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Tudo isso, o nosso Salvador Jesus Cristo passou por mim e por você. E nesta noite Ele quer que você não venha sentir pena, que você venha sentir: ó, coitadinho deste Jesus, porque Ele venceu a morte, o último inimigo que faltava. Ele venceu a morte e ressuscitou, e está à destra do Pai hoje com todo o poder em sua mão novamente. Hoje Ele novamente é 100% Deus, e Ele está aqui no nosso meio nesta noite, com seus braços estendidos. Aquele braço que foi ferido, aquelas mãos que foram feridas na cruz, está aqui estendida hoje para mim e para você. Aquele sangue que Ele derramou ali está sobre nossas vidas hoje, porque a própria palavra de Deus diz que não fomos com ouro e nem com prata, fomos comprados, mas com sangue precioso de Jesus Cristo. Ele nos comprou ali naquele dia, Ele nos resgatou, nos tirou ali, da onde nós estávamos, na praça da escravidão. Nós éramos escravos e Ele foi lá e pagou o preço por nós. Ele chegou ao Pai e disse: aqui está, se era este o preço foi pago, agora eles são meus. E Satanás não tem mais o direito sobre você. Quando você estava lá no mundo, ele tinha de todo o direito sobre a sua vida. Ele fazia de você o que ele queria, porque você era a propriedade dele. Porque quando nós pecamos, quando Adão pecou, como eu falei no começo, aquele título que ele tinha da terra, é como se ele tivesse agora passado o título para Satanás. E Satanás tinha todo o direito agora que Adão tinha sobre a terra. E quando nós estávamos no pecado, nós estávamos sob o jugo dele, nós éramos propriedade dele. Mas o Senhor Jesus foi lá no Gólgota e pagou o preço e nos resgatou, nos tirou lá da escravidão que nós estávamos. E hoje nos tornou aqui nós livre para adorá-lo, livre para bendizê-lo, livre para levantar nossos braços e dizer: glória a Deus, nós vencemos, o Senhor venceu por nós. E a própria palavra de Deus diz: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você é um vencedor por estar aqui nesta noite. Você não é um derrotado como o mundo quer que você seja. Satanás está dizendo que você não vai conseguir. Satanás está dizendo que você é um derrotado, mas eu estou dizendo nesta noite, em nome de Jesus, você é mais do que um vencedor. Ele não trabalhou todo esse tempo para nada. Ele continuou trabalhando, ele trabalhou e continua trabalhando por nós. E ele não vai se cansar, ele não vai parar de trabalhar, enquanto ver todos nós na glória, salvos para todo sempre. Portanto, levante tua mão e adore este Deus nessa noite, porque Ele é merecedor de toda a nossa adoração. E se você que está aqui nesta noite não sentiu ainda este prazer, hoje é uma grande oportunidade que você tem de abraçar este Jesus, de dizer: ora, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, porque tu pagaste o preço que eu não tinha condições de pagar. Portanto, irmãos, vamos ficar firmes na presença do Senhor. Não vamos dar crédito às falácias desse mundo, mas vamos ficar firmes na presença dEle, porque Ele pagou um preço muito alto por nós. E não é por qualquer coisinha que vamos trocá-lo agora. Embora muitas vezes as lutas são grandes, venha o desânimo, e Satanás se aproveita desta oportunidade para nos trazer dúvidas. Mas não tenha dúvida nenhuma, porque se ele trabalhou, como eu já mencionei todo esse tempo, ele trabalhou, ele lutou,
para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Ele não vai nos abandonar agora. Ele não vai nos abandonar agora. Estamos chegando às portas do arrebatamento da igreja. Porque nós olhando aí para este mundo, as notícias deste mundo, e olhando para a palavra do Senhor, nós vemos que pouca coisa, se não falta mais nada. Ontem mesmo eu abri a internet para ver alguma coisa, e ali eu fiquei de boca aberta. Nos Estados Unidos, um homem chamado Jesus, ele se autodenomina o homem Jesus. Ele diz que é a terceira manifestação de Jesus. Que Jesus primeiro veio em Nazaré, Jesus de Nazaré, segunda vez na cruz do Calvário, e agora ele é o Jesus. E isso não foi o que me assustou, porque é Bíblia. O que me assustou é a multidão de pessoas que vão atrás dele. Ele tem mais de 200 pastores espalhados no mundo, em vários países. Ele tem canais de televisão transmitindo seus programas. Ele tem multidões de pessoas ali dando testemunho dele, que ele curou, que elas amam tanto aquele homem, de uma maneira que a gente fica de boca aberta. Mas só que se nós que lemos a palavra, nós sabemos que isto ia acontecer. E isto é uma prova mais cabal que Jesus está voltando. Por isso eu peço a vocês neste momento, como nos colocamos de pé. Eu vou passar o pastor e ele dará continuidade. Eu tenho que sair porque eu trabalho à noite. E por isso que o pastor, eu tentei correr ontem, dando essa desculpa que eu tinha que trabalhar, mas ele falou, não tem problema, eu antecipo. E aí eu não tive como escapar. Mas eu creio que era Deus nesse negócio. Assim como ele trabalhou, ele estava trabalhando ontem, continua trabalhando hoje. Porque ele queria que você ouvisse esta palavra nesta noite. Eu tenho que entregar e vou trabalhar, mas vou trabalhar adorando a Ele. Porque esta palavra serviu para mim, me transformar a minha vida e fazer com que eu venha a lembrar do que Ele já fez por mim. Não do que Ele já fez, mas do que Ele está fazendo por mim. Porque o que Ele já fez, é passado. Mas o que Ele fez, está fazendo e o que Ele ainda vai fazer por nós. O que Ele poderá fazer na tua vida se você abrir o seu coração para Ele. Por isso eu estou passando ao pastor e ele dará continuidade. E Deus fará conforme Deus está no seu coração. Oh, aleluia. Quando ouvimos sobre o sacrifício de Cristo, isso enche o nosso coração. Mas eu quero perguntar aqui, depois nós ouviremos ainda mais uns hinos, o trio Renascer vai louvar o Senhor com o seu hino, enquanto você vai dizendo, eu quero esse Jesus. Se tem alguém aqui essa noite e se afastou dos caminhos do Senhor, mas nessa noite está dizendo, eu quero aceitar e eu quero reconhecer esse sacrifício na minha vida. E se você quer ser grato a Deus por isso, como um sinal de gratidão a Deus, por ter enviado Cristo, por Deus ter feito homem. E eu fiquei, enquanto o servo de Deus pregava, fiquei imaginando aquele bebê na manjedoura, dizer que foi Ele quem criou o mundo e estava ali agora. Tudo por mim e por você. Você quer agradecer a Deus? É grato a Deus por isso? Venha à frente e diga para Ele, muito obrigado, Senhor. Se estou aqui é porque Tu proporcionou isso. O trio Renascer pode chegar aqui, vai louvar o Senhor enquanto eles louvam o Senhor. Se você vai ficar em pé aí, fique aqui para dizer muito obrigado, Senhor. Como é bom estar aqui pela Tua misericórdia. Aleluia. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus.
adoramos a Deus. O vento do Espírito paira neste lugar. Quando ouçamos nossa voz, com gratidão ao Senhor louvamos. O céu se abre sobre nós. É o poder de Deus que se revela. A unção de Deus não se compara a tudo que eu já vi. Ele cura e abala os nossos corações. Diante deste poder, os céus se abalam. Só Ele é Deus. Alto seja quando adoramos a Deus. O vento do Espírito paira neste lugar. Quando ouçamos nossa voz, com gratidão ao Senhor louvamos. O céu se abre sobre nós. É o poder de Deus que se revela. A unção de Deus não se compara a tudo que eu já vi. Ele cura e abala os nossos corações. Diante deste poder, os céus se abalam. Só Ele é Deus. Ele é e pra sempre será. Ele é e pra sempre será. Ele é e pra sempre será. Deus de poder. Quando Ele fala, o homem se cala. Os céus estremecem. Os corações se rendem. Só Ele é Deus. É o poder de Deus que se revela. A unção de Deus não se compara a tudo que eu já vi. Ele cura e abala os nossos corações. Diante deste poder, os céus se abalam. Só Ele é Deus. Ele é e pra sempre será. Ele é e pra sempre será. Ele é e pra sempre será. Deus de poder. Ele é e pra sempre será. Ele é e pra sempre será. Ele é e pra sempre será. Deus de poder. Ele é e pra sempre será. Ele é e pra sempre será. Ele é e pra sempre será. Deus de poder. Deus de poder. Deus de poder. Ele é e para sempre será o Deus de poder. Bem, eu vou orar nesse momento. E eu disse que quem quisesse poderia vir à frente enquanto o hino. Passou todo o hino. Eu acredito que não quer. Quem quer vir à frente e dizer obrigado, Senhor. Se hoje estou aqui, era para mim estar perdido. Não era nem para mim estar vivo. Logo após os casais vão louvar o Senhor. Não era nem para mim estar. Mas tu tens dado oportunidade em meio a lutas, dificuldades. Sempre trabalhou por mim. Aleluia. Sempre trabalhou por mim. Sempre cuidou dos detalhes da minha vida. Cuidou dos detalhes da minha vida financeira. Cuidou de tudo isso, Senhor. Quem sou eu? Quem é o homem para que dele se lembre, diz a Bíblia? Quem é ele? O que o homem tem para oferecer?
Não somos nada, queridos. Em relação à grandeza de Deus e à santidade do Senhor, não somos nada. Se somos alguma coisa é porque Ele está em nós. E muitas vezes nós incluímos junto com os 9 leprosos, que recebe bênção e não é capaz de levantar a voz para agradecer, não é capaz de testemunhar o que Deus faz, não é capaz de dizer muito obrigado. Como disse Jesus, eles tinham boca para dizer cura-nos, tem misericórdia, mas não tinham para dizer muito obrigado. Vamos ser sinceros, muitas vezes nós somos mal agradecidos. Não reconhecemos isso. Vamos orar neste momento. Aleluia. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cremos na ação do Teu poder. Nós cremos na ação do Teu poder. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos na ação do poder do Teu Espírito Santo. Age, Senhor, nas vidas. Estamos aqui para agradecer, estamos aqui para agradecer, estamos aqui para agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela salvação, pela cruz, pelo Calvário. Muito obrigado, meu Deus. E nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, porque Tu és poderoso, Tu és aquele que pagou um preço tremendo na cruz do Calvário. E hoje podemos cantar, hoje podemos louvar o Teu nome. Aleluia. Abraça o seu irmão no banco aqui na frente e diga: Jesus morreu por você também. Aleluia. Sente-se, querido. Olha só. Olha só. Deus já escreveu no céu que Ele achou você fiel em meio à luta. Meu Deus. Tempo de colher o que plantou. Deus sabe o quanto que você chorou. Lá no céu já está gravado, você já foi aprovado como um